Fala galera rubro-negra, muito bom dia. Vamos embora comentar, né, sobre esse jogo de estreia, na verdade reestreia do Sport na primeira divisão, né, no Brasileirão da Série A. Jogo que o Sport saiu com empate dentro do Morumbi e foi um empate importantíssimo na campanha do Sport. Voltando um pouquinho à fita, falando um pouquinho do pré-jogo, que eu inclusive gravei um vídeo aqui falando sobre as expectativas para o Sport no ano de 2025 no Brasileirão, tá? Falando mais propriamente sobre o jogo em si dentro das quatro linhas, foi um jogo que o São Paulo teve suas dificuldades, né? Por exemplo, eu acho que na minha visão, né, a partida de Luiz Gustavo, volante titular do São Paulo, foi horrível, horripilante, até porque também tá voltando de lesão e tal, pouco tempo. A partida de Luciano também foi apagadíssima. Luciano que se espera muito. Então, assim, quando você espera, né, que os jogadores que são diferenciais técnicos do time é uma partida abaixo, inevitavelmente o time vai sentir esse lado negativo, né? Por outro lado, aí vem o ponto forte do Sport na partida. Aí vem o mérito do Sport, né? Porque o Sport que anulou esse jogador, por exemplo, o Sport que anulou o Luciano, o Sport que anulou, por exemplo, o Ferreirinha quando entrou no segundo tempo. Então, assim, a marcação do Sport, para mim, foi o ponto mais alto, o ponto mais forte a ser destacado na partida no Morumbi essa noite passada. Por quê? Detalhe, o jogo começa com o Sport sendo escalado de forma diferente do que eu vinha jogando, tá? Porque, vamos ser sinceros, o Sport está vivendo dois mundos em um ano só. Por quê? Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano é um nível, tá? É um nível. Brasileirão é outro nível, é outra história. Ou seja, são dois patamares totalmente diferentes. Por questões técnicas, táticas, físicas, em tudo é diferente. Tudo é diferente. O sarrafo é maior. Então, um Sport que vinha jogando o Campeonato Pernambucano, né? E que mesmo com suas dificuldades e críticas em cima do modelo de jogo de Pepa, das escolhas feitas por ele em questão de rodízio, e que vem jogando também a Copa do Nordeste, que por sinal não vai acabar agora, né? Infelizmente a Copa do Nordeste, a tendência é ela se estender até o final do ano, infelizmente, dentro da questão do calendário, né, do futebol brasileiro. Então esse time que vem jogando o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, que foi eliminado logo na primeira fase, vinha sendo um pouco testado. Por quê? Todos os times que o Sport tinha jogado até aqui tinham sido times que o Sport precisou ter a bola, precisou tomar a frente, tomar as rédeas da partida, se impor. A maioria, talvez só não contra o Vitória e o Fortaleza, que são justamente os adversários que a gente enfrentou na Série A, os dois únicos, e perdemos, né? Então, teve que virar a chave. E a virada de chave veio como? O Sport, nesses campeonatos citados, Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, vinha jogando com praticamente um volante só. O volante que eu falo de marcação, que era Rivera. Por quê? Veja só, do meio para frente, o Sport jogava com Rivera, Sérgio Oliveira como segundo volante, né? Entre aspas, Lucas Lima, dois pontas, que era Barleta, aí alternava entre Leno Lobato, Gustavo Maia, às vezes Romarinho também, Carlos Alberto também, e eles se alternando nas duas pontas, né, tanto a ponta esquerda como a ponta direita, e centroavante também um rodízio ali entre Pablo e Paciência. Já contra o São Paulo, na estreia do Brasileirão, houve uma virada de chave. O Sport virou a chave, disse, opa, a realidade agora é diferente. Por que a realidade é diferente? Brasileirão 2025, o Sport vai ter menos a bola. Na maioria dos jogos, 90% dos jogos, o Sport vai precisar. O Sport vai ser um time que o adversário vai ter muito mais a bola. O Sport vai jogar de forma um pouquinho mais retraída. Volto a dizer o que eu disse no vídeo anterior. Não estou dizendo que o Sport vai ser covarde, vai jogar com a bunda na parede. Não é isso, tá? Eu estou dizendo que o Sport vai jogar de forma inteligente dentro da sua realidade, de forma organizada. Não é porque você joga de forma retraída que você precisa ser desorganizado, que você precisa ser covarde. Então, virando essa chave, jogando dentro dessa nova realidade, o Sport entrou diferente. E talvez aí, aquela luzinha no fim do túnel. Por quê? O Sport no Morumbi jogou com Rivera e Duqueiroz sendo a dupla de volante titular, com Sérgio Oliveira, teoricamente, sendo camisa 10 do time, Lucas Lima caindo mais pela ponta direita, coisa que Lucas Lima fez ano passado, não sei se vocês lembram, na Série B, Lucas Lima era muito mais um ponta direita do que um meia central, e Tite Ortiz meio que fazia o camisa 10, né, e era treinado por Pepa, inclusive, o Sport. E no Morumbi foi assim, Lucas Lima caiu muito mais pela ponta direita, Sérgio Oliveira sendo camisa 10 e Leno Lobato como ponta esquerda, tendo Pablo como centroavante. Então viu que mudou, em vez de a gente ter mais um ponta na frente, né, um ponta que eu digo de ofício mesmo da posição, a gente acrescentou um volante no meio campo.
Ou seja, mudança de mentalidade, mudança de chave. Volto a dizer, não é porque o Sport, vou enfrentar o São Paulo no Morumbi, você tem que jogar. Não, não é isso. É questão de entender o contexto dos jogos, entender a realidade. Mudou a chave, meus amigos, o sarrafo é muito maior. Então, para ter mais proteção e mais compactação no meio, ele fez isso. E deu muito certo, tá? Deu muito certo. Por quê? O time do Sport, de fato, ficou muito mais compactado, meus amigos. Muito mais, muito mais. E veja só, como eu falei, o sarrafo aumentou. Justamente quando o sarrafo aumentou, o Sport conseguiu ser mais organizado, taticamente, em campo, muito melhor distribuído. E aí talvez o que eu falei seja a luzinha no fim do túnel para o trabalho de Pepa. E essa é a realidade, meus amigos. Quer gostemos ou não, quer aprovemos ou não, poxa, vamos ser sinceros, qual é o torcedor que gosta de ver o seu time ser muito mais pressionado, de ver o seu time tendo menos a bola, ver o seu time sendo muito mais atacado? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Quem é que gostou de ver aquele Sport de 2020 de Jair Ventura? Que precisou jogar daquela forma, mas não conseguiu o êxito. E era um time extremamente limitado, muito, mas muito inferior a esse que a gente tem hoje. E conseguiu a permanência. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, o que eu quero exemplificar com isso é que vou voltar a bater na tecla e entender a realidade. Então, o Sport do Morumbi, da estreia do Brasileirão 2025, foi um time muito mais compactado e organizado, jogando com Duqueiroz sendo o volante ao lado de Rivera. Tanto é que, como eu falei anteriormente, né, no começo do vídeo, Luciano, que é um dos principais construtores do São Paulo, construtores de jogo, né, das transições ofensivas do São Paulo, sumido no jogo, simplesmente sumiu no jogo e saiu muito irritado quando foi substituído. Alisson, que é um volante que tem muita qualidade com a bola nos pés, não jogou praticamente, não jogou. Os laterais do São Paulo não chegaram no fundo para cruzar a bola. Então, assim, isso se dá pelo quê? É demérito do São Paulo? É muito demérito do São Paulo, que vem numa fase muito ruim também. Mas, entretanto, todavia, contudo, é muito mérito do Sport, que se portou muito bem dentro do Morumbi, dentro desse modelo explicado anteriormente aqui para vocês. Então é isso, meus amigos. No geral, foi uma partida muito boa do Sport, né? Muito boa mesmo, eu gostei. Claro que, tipo, tem aquele pensamento, né? Era para aquele lance de Leno Lobato ter matado ali, né? Ter feito o gol. Era para aquele lance ali de Pablo também ter feito o gol, porque possivelmente o VAR validaria o gol. Porque aquela bola de Hereda poderia ter tido uma sorte melhor no chute dele fora da área. Beleza, a gente entende esse contexto. Realmente, quando você joga nesse modelo que o Sport está propondo para 2025, que é um time muito mais reativo do que propositivo, você tem que ser, assim, fatal. Você vai ter pouquíssimas chances. Spoiler, tá? Spoiler aqui para vocês. O Sport 2025 vai ser muito mais reativo, vai ter muito menos a bola, vai dar muito mais a bola ao adversário, tá certo? Vai ter pouquíssimas chances nos jogos, que eu digo jogos maiores, né, com mais dificuldade. Porque, por exemplo, contra um Mirassol, contra um Juventude, contra um Bragantino, que eu venho bater nessa tecla, que brigam contra a gente, um Ceará, talvez até o Sport, talvez não, provavelmente o Sport seja mais propositivo, tome conta da partida, mas olhe lá, viu, e olhe lá, porque Série A, meu amigo, não tem time fraco não, Série A não tem time besta não, mas é isso. Então se acostumem, tá, se acostumem a ver menos o Sport com a bola, se acostumem a sofrer um pouquinho, né? Porque a gente tem que entender a realidade, meus amigos, entendeu? A gente também não vai mudar de patamar de uma hora para outra, não. Essa camisa aqui é muito pesada, essa camisa aqui é histórica, como eu falei no vídeo anterior. Essa camisa é camisa de Série A, meu amigo, é acostumada a jogar Série A. Só que infelizmente estava longe da elite há 3 anos. Então, assim, a chave não vai virar de uma hora para outra nessa questão do patamar do clube, não. Vejamos o exemplo do vizinho aqui de Fortaleza, né? O Fortaleza passou quase 10 anos numa Série C, batendo na terra para subir e não subia. Depois conseguiu subir a Série B, foi melhorando estruturalmente, né, a instituição. Dentro de campo as coisas foram dando certo, foram fluindo devido à organização que tinha fora. E aí bateram na Série A. Então aí, ó, o Fortaleza está jogando a sua 7ª Série A seguida. Lembra que o Sport jogou de 2014 a 2018, ou seja, 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos seguidos. O Fortaleza já conseguiu superar a sequência. Então, assim, o intuito do Sport, o grande objetivo do ano é se manter, se estabilizar na primeira divisão. Então, infelizmente, a realidade vai ser, a realidade é humildade, é pezinho no chão,
A realidade é brigar pelos 45 pontos. E o que vier depois disso é lucro. Eu vou começar a, de certa forma, brincar aqui com vocês, né? E ao mesmo tempo falar de forma séria e começar a dar notas aos jogadores que entraram em campo na partida que eu tratar aqui com vocês, né? Fizer essa análise. Por exemplo, a partida de Kaique França. Maravilhosa. Todas as vezes que foi exigido, e foi muito exigido, esteve muito bem. Fez uma defesaça, inclusive, numa cabeçada de Calheri. Foi dado falta, mas que se não fosse dado falta, seria uma defesaça de Kaique França. Não, na verdade, não deixou de ser uma defesaça, né? Mas estou falando com relação à validação do lance. Então, a partida de Kaique França foi muito boa. Eu daria nota 10 a ele, tá? Não errou nada. Então, a partida sem erro é 10. A partida de Hereda, maravilhosa. Nota 10 também. Por quê? Hereda conseguiu ajudar tanto na parte defensiva, que ele sempre foi muito forte, como na parte ofensiva, que ele também sempre foi muito forte, né? Eu sempre disse, comentando com amigos, que Hereda é um lateral equilibrado. Ele sabe atacar, sabe defender, é forte fisicamente, é muito inteligente taticamente. Então foi uma muito boa aposta do Sport no mercado, né? Como o próprio Pepa falou quando ele chegou, que Hereda estava merecendo uma Série A há um tempinho já, merecendo jogar uma Série A. E ele está se provando assim, tá? Claro que foi o primeiro jogo nesta competição, mas Hereda, desde que entrou no time titular do Sport, vem jogando muito bem. Então nota 10 para ele. Infelizmente saiu machucado, né? E infelizmente o cidadão que eu vou citar mais à frente, mais para frente porque eu cito ele, quando esse cidadão entrou, piorou o setor ali. Daí você tira a importância de Hereda. Na defesa, a dupla de zaga, por não ter tomado gol, por ter feito uma boa partida, por não ter errado lances capitais, por não ter falhado, enfim, por ter ajudado até na construção ofensiva, né, na saída de bola do time, eu daria nota 10 também, tá, para João Silva e Chico. Eu gosto muito dessa dupla. Eu sei que Chico é muito criticado pela torcida do Sport, e detalhe, era muito criticado por mim até um dia desse. Tanto é que eu não fui a favor da volta dele no Novo Horizontino, porque eu tinha em mente que Chico deveria jogar um ano completo fora do Sport para tentar voltar depois. Mas aí anteciparam a volta dele ano passado, e ele foi muito bem na reta final da Série B, assim, desde que ele chegou, né? E esse ano tá muito bem também na minha visão, tá? Chico voltou muito mais experiente, muito melhor do que quando ele saiu. Claro que ele irrita na questão dos lançamentos, que ele insiste muito em lançamentos e tal, e se irrita muito a torcida nos erros do lançamento. Mas no geral, vem jogando muito bem. Eu acho que eu daria nota 10 a ele, assim como o João Silva, tá? João Silva se firmando ali na defesa como um zagueiraço. Falando sobre o nosso lateral esquerdo titular, como eu falei no vídeo anterior também que eu gravei antes do jogo, na minha visão, a longo prazo, o Cariús é o titular, tá? Até pela qualidade maior que tem, pela estabilidade que ele, assim como Hereda, é um lateral que é muito equilibrado, sabe defender, sabe atacar, mas o momento, eu acho que é Dalbert, tá? O titular é Dalbert, porque Cariús não vinha tão bem, mas eu não vou ser injusto a ponto de dizer que Cariús continua jogando mal, tá? E eu acho que, na minha visão, já faz uns 3 jogos que Cariús vem jogando bem, vem ajudando e vem começando um processo de recuperação do futebol dele. Então, na minha visão, ele fez mais um jogo interessante, mais um jogo bom. Claro, obviamente que a gente sente falta daquele Cariús que chegava no fundo apoiando junto com ponta para tabelar, para cruzar, enfim. Claro que a gente sente falta disso ainda, mas não se esqueça que 2 fatores. Primeiro, que os modelos de jogo são totalmente diferentes do Sport 2023, a qual ele se destacou. E o segundo ponto é que Cariús passou muito tempo jogando na lateral direita ano passado, né? Então isso meio que desacostuma o jogador, né? Apesar dele gostar de jogar na lateral esquerda, como tá jogando. Então pode ser uma luz também no fim do túnel com relação ao futebol de Cariús, tá? Tá se recuperando. Infelizmente teve a questão da concussão, se machucou ali num lance bem feio, inclusive preocupou a gente, mas graças a Deus, graças ao meu bom Deus, ele se recuperou, tá bem aí, já gravou vídeo, né, dando notícia à torcida, muito bom mesmo. Espero que ele esteja disponível para a final de quarta-feira. E aí vamos tratar sobre o ponto mais alto do Sport, na minha visão, nessa noite de sábado no Morumbi, que foi o meio-campo, justamente o meio-campo que eu citei, né, anteriormente, que foi o ponto de mudança de Pepa, de virada de chave de Pepa com relação às competições regionais que a gente vinha disputando. Rivera fez uma boa partida também. Sim, eu esqueci de dar a nota de Cariús. Eu daria nota 10 também a Cariús, por o Sport não ter levado gol, por ele ter ajudado ofensivamente, defensivamente, tá? A maioria dos jogadores, já dando spoiler aqui, vai ter nota alta, tá? Rivera jogou muito, tá? Quer dizer, Rivera não jogou muito, Rivera joga muito, é um volantaço. Baita investimento do Sport, vai ajudar demais. Cara, é um absurdo a quantidade de vezes que Rivera rouba as bolas e sem fazer falta. O que irritou no jogo de ontem foi que, por muitas vezes, foi marcado falta quando ele ia roubar a bola, coisa que não tinha sido falta, né? Mas enfim.
Boa partida de Rivera. Agora sim, claro que ele não foi um destacaço assim, tá, poxa, Rivera destruiu o jogo e tal, como ele destruiu nos jogos da Copa do Nordeste, do Pernambucano que ele entrou. Mas por quê? O sarrafo aumentou, meus amigos. Então é normal, isso é normal. Agora não deixa de ter feito uma boa partida, não deixa de ser elogiado, né, e ter uma nota alta. Eu daria nota 8,5, tá? Para Rivera, tá? Até para ser justo também, porque, por exemplo, eu acho que a partida de Hereda foi perfeita, foi muito melhor, então ele ganha 10. Rivera foi um pouquinho mais abaixo que Hereda nessa comparação, então nota 8,5 tá ótimo. Duqueiroz. Veja só, muita gente citou Duqueiroz no jogo contra o Altos na Copa do Nordeste quarta-feira passada, o jogo a qual eu estava presente na ilha, e eu fui meio que na contramão, né, de algumas pessoas que eu conversei, dizendo que ele tinha feito uma boa partida, que tinha sido um único destaque positivo do time. E na minha visão, no Morumbi, ele fez uma boa partida também, tá? Até onde ele jogou, ele fez uma partida muito vistosa na função dele, né? Tanto, detalhe, Duqueiroz está sendo, guardado as devidas proporções, Duqueiroz está sendo o Fabrício Domingues de 2024 do Sport. Por quê? Vamos lá. O que é que o Fabrício Domingues mais se destacava no Sport em 2024? Movimentação dentro de campo, não era? Aparecia na direita, aparecia na esquerda, aparecia no meio, roubava a bola, chegava na área, fazia gol. Claro que Duqueiroz ainda não está nesse nível de, por exemplo, chegar a fazer gol, mas ele está sendo essa formiguinha em campo, né? Assim foi contra o Altos, assim foi contra o São Paulo. Ajudou muito na parte defensiva, ajudou muito na parte ofensiva. Por muitas vezes Duqueiroz foi apertar Rafael, goleiro do São Paulo, só para você ter noção. Então, eu acho que a parte dele foi muito boa. Eu daria a mesma nota que Rivera, tá? 8,5. Eu acho que ele acho que essa nota tá bem aceitável para ele. Jogou bem. Foi o ponto de mudança de Pepa, né, do time com relação ao que vinha jogando. Então é isso. Sérgio Oliveira para mim foi um dos destaques do Sport. Foi um dos destaques porque Sérgio Oliveira jogou o fino da bola. Entenda o que eu vou dizer. Jogou o fino da bola dentro da realidade do jogo, do contexto de jogo do Sport. Por quê? Sérgio Oliveira, quando teve a bola, acalmou quando tinha que acalmar, acelerou quando tinha que acelerar. Sérgio Oliveira marcou, Sérgio Oliveira deu lançamento, deu bons passes, até um chapéu deu que o juiz, inclusive, não deu amarelo para Alisson, que Sérgio Oliveira deu um chapéu nele, ele botou a mão na bola propositalmente para atrapalhar o movimento e o juiz nem deu amarelo. Mas é normal, né? Juiz assaltar o Sport quando vai jogar fora de casa contra um grande. Então, devido a isso, eu daria nota 9, tá? Não foi também uma partida perfeita a ponto de ser como Hereda, Kaique França, os zagueiros, como a defesa, mas daria nota 9, um pouquinho acima de Rivera e Duqueiroz, porque ele mostrou a sua qualidade, né? Ele mostrou que pode ajudar o Sport. O que me irrita em Sérgio Oliveira até então no Sport é que ele sempre foi um batedor de falta muito bom nos clubes onde ele passou, e no Sport ele ainda não acertou nenhuma falta. Pelo que eu me lembro, eu posso estar sendo injusto aqui, estar sendo equivocado, mas pelo que eu me lembro, todas as faltas que ele bateu foram na barreira. Então, infelizmente, ele ainda não acertou uma falta no Sport. Peço a Deus que ele acerte, assim como ele acertava nos outros clubes, porque ele é muito bom batedor. O Sérgio Oliveira, sendo esse camisa 10 do Sport, no Morumbi, foi muito bem, tá? Lucas Lima. Não gostei da parte de Lucas Lima. Tá aí o meu primeiro ponto negativo da noite passada. Eu acho que Lucas Lima foi abaixo do que ele pode render. Por quê? Beleza, que tem a explicação de que você pode argumentar que Lucas Lima não esteve bem devido a ele estar fora da sua posição de origem, de que ele geralmente vinha jogando. Mas veja só, se a gente for analisar por isso, a gente vai estar esquecendo o que foi feito ano passado. Ele jogou onde ano passado? Com o próprio Pepa, muito mais na ponta direita, com o Tite Ortiz sendo meio que o camisa 10 do time, flutuando ali pelo meio e tal, coisa que Sérgio Oliveira está fazendo, coisa que Sérgio Oliveira fez no jogo. Se a gente for analisar só por isso, sobre Lucas Lima, só por esse viés, a gente também vai estar esquecendo da qualidade dele, vai deixar um pouquinho a qualidade dele de lado, porque a gente vai resumir ele a uma mudança de posição. Lucas Lima não jogou bem porque mudou de posição. Não, eu acho que é injusto até com ele mesmo. Eu acho que ele estava numa noite apagada, não conseguiu ajudar, não conseguiu render. Alguns estão brincando, dizendo que foi o cabelo dele que ele cortou, que tirou as forças dele, né? Assim como foi Sansão, segundo a Bíblia. Mas é isso, eu acho que ele foi abaixo do que ele podia render. Quando a bola esteve com ele, com os pés dele, o Sport não conseguiu ser incisivo, criar nada, e sem bola Lucas Lima nunca foi de ajudar muito, né? Então acho que a partida dele nessa noite passada foi muito mal, muito abaixo. Não vou dizer que foi muito mal não, vou dizer que foi mal, tá? Então daria nota
Nota 5, tá? Nota 5 para Lucas Lima. Não passaria na média. Lembrando que a média geralmente é 7 aqui, né? Em Pernambuco, pelo menos. Inclusive, um ponto que até é curioso que vem acontecendo é que quando o Pepa vai mudar, quando ele tem Sérgio Oliveira e Lucas Lima no time titular, e ele vai mudar, na maioria das vezes ele tem tirado o Lucas Lima, tá? Que muita gente pode questionar, dizer, meu Deus do céu, como é que se tira Lucas Lima e deixa Sérgio Oliveira, não sei o que e tal, entre os dois é melhor tirar Sérgio Oliveira. Eu não acho. Por quê? Sérgio Oliveira ajuda na marcação. Sérgio Oliveira consegue dar combatividade no meio campo, Lucas Lima não. E venhamos e convenhamos, neste ano, na maioria dos jogos, que os dois tiveram a mesma chance assim de mostrar o seu futebol, acho que Sérgio Oliveira está um pouquinho à frente, tá? E não estou dizendo que Lucas Lima tem que ser descartável, não estou dizendo que Lucas Lima tem que ser criticado, não. Ele foi abaixo do que ele pode render, e é isso. Falando sobre Lene Lobato, gostei da partida de Lene Lobato, tá? Eu até achei que ele não deveria ter saído, pelo menos naquele momento. Eu acho que ele estava conseguindo ser um ponta de verdade, que vai para um contra um, que incomoda a defesa adversária. Ele estava conseguindo fazer isso e foi tirado de campo, né? Não teria tirado, tá? Eu gostei da partida dele, eu daria nota... Assim como foi para Rivera, 8,5. Eu acho que foi no mesmo nível de Rivera. 8,5 a nota de Lobato. E Pablo, não gostei da partida de Pablo, mas também não vou ser tão crítico e exigente, porque a bola não chegou tão limpa para Pablo, tá? A gente precisa analisar o jogador pelo viés da sua função, atrelado ao que ele pode ter condições de trabalhar. Por exemplo, a gente vai analisar o goleiro, a gente analisa um goleiro pelas defesas que ele faz, né? Quando é exigido. O lateral, nas vezes que ele é exigido também, seja atacando, seja defendendo. O centroavante, a gente analisa pela questão de gols, mas também da participação dele, né? E essa participação só pode ser analisada pelas vezes que ele toca na bola. E se nas vezes que ele tocou na bola, a bola não chegou limpa, vamos ser justos, né? Então, assim, eu não gostei da partida dele, não foi por nada, foi porque eu acho que ele foi pouco utilizado. Isso é culpa dele? Talvez não. E não é, tá? Porque ele poderia ter aparecido mais e tal, mas também, né, quando o Lucas Lima, que jogou, né, na ponta direita, que relativamente jogou próximo a ele, não tá bem, isso também pode refletir, né? Então, mas eu não crucificaria ele, não. Eu daria nota, o mesmo nível de Lucas Lima, tá? Nota 5. Não passaria na média também, mas também não é nada demais não, tá? E aí tiveram as substituições, né? O Sport fez as 5 substituições normais que tem direito, geralmente nos jogos, e fez mais uma por fora devido à concussão que Cariús teve. Então, pela regra, o Sport tem direito a uma substituição, assim como o São Paulo também. Então foram 6 substituições, tá? Que o Sport fez, mais da metade do time. Vamos lá. Primeira, foram 2 por lesões, tá? Que foi Hereda e Cariús. Hereda saiu para entrar Matheus Alexandre. E Matheus Alexandre, me ajude, Matheus Alexandre. Hereda vinha tão bem, num nível tão alto, que quando o Matheus Alexandre entrou, ele piorou o time. Por quê? Ferreirinha tinha entrado minutos antes, né, da saída de Hereda e não estava fazendo absolutamente nada. Ou seja, Hereda anulou Ferreirinha. Quando o Matheus Alexandre entrou, Ferreirinha cresceu no jogo. Isso diz muito. Tanto é que Matheus Alexandre faz uma falta assim, absurda, bem pertinho da área, quase que era pênalti, já no final do jogo. Então, assim, é um cara que infelizmente, assim, ele não se ajuda. Parece que ele não consegue fazer uma partida boa. E isso é ruim pra gente, né? Porque foi investido 9 milhões de reais nele. Isso mesmo. 9 milhões de reais. Pois é, meus amigos, ele não entrou bem, como já era esperado, né? A gente teve a substituição também de Barleta na vaga de Lucas Lima, que eu achei acertado, tá? A gente teve a substituição de Fabrício Domingues na vaga de Duqueiroz. Não gostei dessa substituição, tá? Não gostei. Eu acho que Domingues nesse 2025 tá deixando a desejar, não tá sendo nem um pouco aquele Domingues que foi em 2024. Claro, beleza, a gente entende que subiu o sarrafo, que ele pode ter sentido tudo isso, que ele pode ter sentido também a questão do rodízio que está sendo feito e tal, mas eu acho que ele deve se cobrar mais individualmente falando, tá? E deve refletir sobre as suas partidas. Então acho que Fabrício Domingues nesse 2025 não está ajudando em nada. Para não ser injusto, Fabrício Domingues só entrou bem mesmo no time naquele segundo jogo da semifinal do Pernambucano, na qual ele inclusive fez o gol. Não estou falando só pelo gol não, naquela partida ele entrou bem, tá? Ele entrou bem no geral, ajudou muito, mas nas outras partidas péssimo, horrível. Jogou muito mal contra o Altos quarta-feira na ilha, jogou muito mal hoje quando entrou no Morumbi. Então,
Até quando ele foi entrar, eu brinquei no grupo que eu faço parte, eu disse assim, Fabrício Domingues não, pedindo pelo amor de Deus pra ele não entrar, justamente porque eu sabia do histórico dele nesse ano que tá muito mal mesmo. A entrada de Barleta na vaga de Lucas Lima, que eu já falei que eu gostei. Tivemos também a entrada de Carlos Alberto na vaga de Lobato, veja só. Eu sou um dos maiores críticos, talvez, de Carlos Alberto, assim como, na verdade, a maioria do torcida do esporte é muito crítica a Carlos Alberto, e também muito pela questão financeira que foi investido, né? Assim como o Matheus Alexandre foi investido 9 milhões nele, foi investido 15 milhões em Carlos Alberto. Se você me perguntar como é que fizeram isso, eu não sei, e talvez eu demore a entender e ter uma explicação, mas, enfim, mesmo com essas críticas, mesmo ele não rendendo nada até aqui, durante a semana eu conversava com amigos e eu dizia, veja só, Carlos Alberto foi contratado justamente por esse tipo de jogo, tá? Visando a Série A. Por quê? Veja como se atrela uma coisa a outra no que eu falei desde o início do vídeo anteriormente. Que eu falei que o esporte tinha que virar a chave, né? E fez assim hoje, devido ao sarrafo ser maior na Série A, devido ao modelo de jogo ser mais reativo do que propositivo. Então ele tinha que virar essa chave. Dentro dessa virada de chave, dentro desse modelo de jogo mais reativo, mais visando contra-ataques, principalmente quando enfrenta times maiores, times grandes, principalmente fora de casa, a gente precisa de Carlos Alberto. E ficou provado isso hoje, porque na minha visão ele entrou bem, tá? Ele entrou bem, ele carregou a bola visando a meta do São Paulo, levando a bola para frente, tentando sempre progredir a jogada. Então acho que ele conseguiu fazer isso, tá? Conseguiu ajudar ali na frente, conseguiu dialogar minimamente com os outros jogadores. Então acho que ele entrou bem dentro dessa proposta, tá? E eu acho que ele vai ajudar muito dentro desse modelo, beleza? Tô dizendo que ele é um bom jogador? Não. Tô dizendo que ele vinha jogando bem? Não. Mas hoje eu entendi e gostei da partida dele. E por último a gente teve também a entrada de Arthur Souza, né? Uma aposta que o Sport fez aí como terceira opção de centroavante, vindo do Bragantino. A gente teve a entrada de Arthur Souza na vaga de Pablo, né? Nitidamente ficou mais que provado que Arthur Souza só entrou ontem no Morumbi porque Paciência não está disponível. Porque se Paciência estivesse disponível, com certeza ele não teria entrado, teria sido Paciência. Mas como não estava, só tinha ele como opção nessa posição, né? Apesar que Pepa, quando... Veja só, não é porque tem Arthur Souza, né, que ele toda vez precisa botar ele não, tá? Porque, por exemplo, o Carlos Alberto faz o falso 9, Lênin Lobato faz o falso 9, até Barleta faz o falso 9. Então, assim, ele tem opções também para a posição, caso não queira botar Arthur Souza, tá? Mas eu gostei da entrada de Arthur Souza, tá? Até naquele jogo do Barradão contra o Vitória que a gente perdeu, eu vi muita gente criticando Arthur Souza, mas eu gostei da parte dele no Barradão, tá? Dentro do que ele podia fazer, eu acho que ele foi bem. Incomodou a defesa do Vitória, né? Fazendo até ele não tem um biotipo muito legal para isso, mas até ajudou na questão do fazendo pivô, e assim foi também no Morumbi, tá? Eu acho que ele jogou bem, entrou bem, ajudou, conseguiu ganhar algumas faltas pro Sport no meio campo, tanto na frente também, conseguiu dialogar com o Barleta, que entrou no segundo tempo, conseguiu dialogar com o Carlos Alberto, então acho que ele entrou bem, tá? E só lembrando que ele é a terceira opção, né? Então, meus amigos, ele tá meio que quebrando um galho, né? Ele é a terceira opção justamente por esses momentos, porque a gente não tinha disponível a primeira opção, que talvez que seja Paciência, e a segunda opção já estava morto e cansado, sem contar que Pablo vem machucado desde o primeiro jogo da semifinal do Pernambucano contra o Santa Cruz na ilha. Ele próprio disse isso, então ele estava jogando meio que no limite também, né? Então gostei da partida de Arthur Souza, tá? Sim, já ia esquecendo. Também teve a sexta substituição, que foi a última, que foi a entrada de Lucas Cunha, zagueiro, na vaga de Cariús, que saiu machucado, né? Saiu devido à concussão que ele teve. Então o Sport tinha esse direito a essa substituição, e Pepe acertou porque botou um zagueiro, né, para substituir ele, e levou o Chico para a lateral esquerda para terminar o jogo. E super de boa, porque Chico já tinha feito essa função várias vezes no próprio Sport, então tranquilo. Então vamos lá, resumidamente, dos caras que entraram, os 6, eu só não gostei de Matheus Alexandre e Fabrício Domingues. O resto, Barleta, Lucas Cunha, Carlos Alberto e Arthur Souza, eu gostei, tá? Vamos lá as notas. Matheus Alexandre, nota 2. E por piedade, tá? Por piedade, piorou o setor. O Sport, ele simplesmente acordou o Ferreirinha no jogo. Barleta ajudou muito quando teve chance, né, de ajudar, quando teve a bola. Agora sim, o que tá irritando um pouquinho Barleta é a fominha, né? Ele tá sendo bem, o que a gente brinca com amigos às vezes, né? A questão fome zero. Ele tá sendo bem fominha, bem individualista, então tá irritando um pouquinho isso, tá? Mas ele entrou bem, gostei da partida dele. Lucas Cunha também entrou faltando um pouco tempo para acabar, talvez ficasse sem nota, mas para não ser injusto também ficar sem nota, eu daria nota 8, né? Porque ele entrou ali meio que numa fogueira já no final do jogo, substituindo um cara que saiu
praticamente desacordado, e foi bem, entendeu? Domingues, nota 2, assim como o Matheus Alexandre, muito mal mesmo, não ajudou em nada, em nada. Carlos Alberto já foi o contrário, né? Ajudou, eu daria nota 8 também. E Arthur Souza eu daria nota um pouquinho mais abaixo, nota 7, para passar na média ali no limite, beleza? E a nota para Pepa nessa noite passada, no empate de 0-0 São Paulo e Sport na estreia do Brasileirão 2025, a minha nota para Pepa seria nota 10. Por quê? Primeiro, deu uma resposta positiva, escalou o time certo, dentro do que ele tinha como opções e dentro do que ele pensa sobre o modelo de jogo visando a Série A, na mudança de chave que eu tanto falei, e substituiu certo, porque das seis substituições que foram feitas, eu só não gostei de 2 nomes que para mim foram muito abaixo, mas as outras 4 deram certo, né? Talvez se a gente fosse muito criterioso, ele pudesse colocar um Gustavo Maia, né, para dar um calor maior na ponta. Tirando isso, foi muito bem, deu uma resposta positiva. Acho que ele precisava dessa resposta pelos erros que ele vem cometendo. Então é isso, meus amigos. Finalizo aqui essa análise, né, sobre São Paulo 0, Sport 0, estreia do Brasileirão 2025. Peço desculpas por ter passado um bom tempo sem gravar vídeos aqui. De fato, a correria tem tomado o meu tempo, correria de trabalho, algumas mudanças pessoais de vida, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas é isso. Estamos aqui voltando aos poucos dentro do que eu consigo entregar para vocês, porque eu também não quero entregar qualquer conteúdo, qualquer coisa, beleza? E é isso. Pelo Sport Tudo, vamos embora por mais. Quarta-feira a gente tem final do Pernambucano contra o Retrô. Obrigação da gente vencer, tá? E vencer bem, convencendo. E domingo já tem outra pedreira pelo Brasileirão, que é o Palmeiras, também na Ilha do Retiro. Lugar de torcedor do esporte é na Ilha do Retiro, quarta-feira e domingo, tá? Não tem outro papo. Vamos embora. Pelo Sport Tudo, valeu!